Hello! Então, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho. Isso, vamos lá. É, Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, né? Que é uma odontologia além dos dentes, né? Que a gente tanto vem conversado sobre isso nesses dias. E o que que seria isso, né? Que eu acho que o pessoal fica assim meio curioso. Pelo menos o pessoal entra no meu Instagram e pergunta: ah, mas o que que é esse negócio de miofuncional, miofacial? O que que é isso? Isso, isso Né? mesmo. Então, meu nome é Karen, eu sou dentista, odontopediatra, eu moro no Paraná, numa cidade pequena chamada Cornélio Procópio, e devido a gente ter amigas em comum, eu também me tornei amiga da Tássia, né? A gente tem um grupo de estudo, e se apresenta um pouquinho, Tássia. Então, eu sou a Tássia, eu sou aqui de Goiânia, tão distante, mas tão aproximadas pela tecnologia, né, Karen? Sim. E a minha área é a ortodontia, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, vai ser bem interessante, que a Karen é odontopediatra, né, Karen? E aí a gente vai ter essa troca, essa abordagem aí com vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todo mundo. Isso mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, né, todas nós que participamos desse grupo, é a busca pelo conhecimento, né? Então a gente gosta mesmo de estudar, de buscar conhecimento que complete essa odontologia miofuncional, que quando a gente encontra ela, a gente acaba se apaixonando, porque traduzem mais, vamos pensar assim, mais qualidade de vida para nós primeiro lugar, mas também para os nossos pacientes, né? Isso. E é legal que a gente consegue ajudar esse paciente, né, desde bem cedo. E então, assim, a gente consegue, como é que eu vou falar? Perceber algumas coisas, algumas alterações, depois que você tem esse olhar voltado, né? Dessa forma, depois que a gente estudou em relação a isso, e a gente vai dar algumas pistas, algumas características para todo mundo observar, né? Desde crianças e até adultos mesmo, as consequências desse problema, né? Quando não tratado. Muito bem. Então, eu queria dar boas-vindas, né, às pessoas que já estão aí na live e a gente iniciar esse tema. Realmente, acho que a gente está numa era em que a gente precisa compartilhar o conhecimento para que as pessoas possam identificar. Né? Eu falo que a odontologia miofuncional, somada à odontopediatria, descortinou, abriu uma cortina do conhecimento para mim, porque eu tive que desconstruir e construir várias verdades que eu tinha, e eu acredito que essa missão começou a se ampliar, porque que nem você falou, a gente desde o bebê, né, na clínica da odontopediatria, consegue, observando pequenas características, identificando e falando para os pais, olha, não é tão normal o bebê, logo depois que adormece, permanecer com os lábios entreabertos. Mesmo que a cabecinha esteja um pouquinho mais jogado para a cervical, você Exato. pode reposicionar essa criança, incentivar para que ela não tenha aquela boquinha entreaberta, né? Então, o próprio pai, a própria mãe, trabalha no sentido da consciência do que é normal e fisiológico, do que não é normal e fisiológico, para aproveitar o melhor desempenho da criança e desde a primeira infância. Isso. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, para a gente entender o que, que seria essa abordagem que a gente vai conversar aqui com vocês. O que, que seria essa odontologia miofuncional? É um olhar que a gente tem como dentista, mas que ele não é só nos dentes, né? Que Sim. acaba sendo algo que é meio controverso, vamos dizer assim, é algo que a gente não entende tanto. Então, assim, é um olhar que a gente vai além das estruturas que suportam os dentes, a gente vai em todo o conjunto que
circula esses dentes, vamos dizer assim, todas as estruturas de crescimento e todas as funções envolvidas, né? A gente fala assim que em algum momento houve uma separação da boca do restante do corpo, né? E isso Sim. não deveria ter acontecido, porque na verdade está tudo interligado. E a gente fala muito que, por exemplo, funções como a respiração, né, que é o nosso foco principal, a gente vai falar mais a respeito disso aqui nessa live. Uma das funções principais, que é a respiração, ela está ligada a todo o crescimento crâniofacial, né, da criança, e isso tem reflexos na vida adulta quando isso não é tratado, né? Então a gente tem aí várias disfunções, por exemplo, ronco, apneia, bruxismo, tudo isso pode estar ligado a essa respiração de uma forma errada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai identificar se isso está acontecendo com você, né? Se esse seria uma abordagem que iria ajudar esse paciente, né? E interessante tá, se a gente perceber de que o oxigênio ele não pode ser armazenado. Então, quando a gente fala, olha, se você não respirar bem, você vai ter dificuldades cognitivas desde a infância até a vida adulta, a gente está falando de uma realidade de muitas pessoas. Né? Então, quando a gente tem essa restrição que você acabou de falar na respiração, vai ter um reflexo, vamos dizer assim, a longo prazo na vida adulta, mas as consequências são imediatas. Né? Então, por exemplo, se eu não respirar bem, eu vou ter falta realmente de oxigênio para chegar até o meu cérebro, eu vou ter uma condição que é a hipóxia cerebral. Né? Então, o volume que a gente precisa de oxigênio por minuto são 6.000 litros. Então, é muito oxigênio que a gente vai ter demanda e que se a gente tiver um respirador bucal, que vamos dizer assim, é das condições que a gente encontra no dia a dia do nosso consultório, ele já vai ter privações, né? E aí vai diminuindo até a parte cognitiva de entendimento, porque essa hipóxia vai trazer problemas a nível cerebral. Falta de oxigênio, ninguém guarda, ninguém coloca. A gente armazena gordura no corpo, mas a gente não armazena oxigênio. Nós somos oxigênio dependentes desde a hora que nós passamos do canal vaginal da mãe, nós já começamos a vir para o mundo dependendo da respiração e retornaremos desse mundo também nessa mesma condição. Então, é uma questão de sobrevivência, né? Muito mais do que o alimento, Exato. do que o sol, ele é uma condição primordial. Isso. E já que você tocou nesse assunto do respirador bucal, a gente poderia falar aqui um pouquinho, né, de algumas características desse respirador, né? Excelente. Como que, por exemplo, você cuidador, você pai, você mãe, professores, né, que convivem com essas crianças que estão ali no dia a dia, como identificar se essa criança tem esse problema, né? Geralmente, como que vai ser a característica dela? Ela vai ter os olhinhos mais caídos, ela vai ter olheiras. Por que que isso vai acontecer? Como essa criança ela não está respirando da forma correta, que seria somente a parte do nariz, e o soalho de órbita também, porque você tem que pensar que aonde termina, vamos dizer assim, o nosso nariz, é onde começa a nossa órbita. Então, se o ar não está passando ali suficiente, com vamos dizer assim, uma quantidade suficiente, um fluxo suficiente, esse crescimento ele não vai ser alcançado da forma correta, né? Então, o que mais a gente tem de observar, né, nessa criança que ela não está respirando direito? Ela vai ter o rosto mais alongado, ela vai ter o rostinho mais estreito, ou seja, esse desenvolvimento aqui da maxila dela, ela vai ficar estreitado. Até aqui, ó, eu trouxe um modelinho aqui para a gente explicar. Esse modelinho ele tá normal, tá, gente? Mas o que que acontece? Essa parte ela vai se estreitar. É aquela criança que tem um rostinho
mais fininho, vamos dizer assim, né? E isso já vai atrapalhar no desenvolvimento aqui da arcada. Então já vai ter apinhamento, pode ser que tenha aqui uma mordida cruzada de um lado, por conta dessa falta do crescimento correto. Você quer complementar Isso alguma coisa, mesmo. cara? Vamos Isso, junto eu aqui. acredito que é assim, a gente, por exemplo, o respirador, a síndrome do respirador bucal, ela vem vamos dizer assim, do todo para dentro da cavidade bucal. Então, o respirador bucal, ele faz uma compensação respiratória também postural, né? Como o ar Isso, precisa entrar, ele entra pela boca muitas vezes, a gente vai ter uma anteriorização de cabeça, uma projeção de ombros, que nada isso. mais é do que a fisiologia de uma criança, de um adulto, que não está fazendo uma boa troca metabólica. Depois a gente passa então para as estruturas faciais, que você já descreveu agora. E a gente vai Exato. entrando dentro da boca da pessoa, e essa arcada que você mostrou tem um formato em C. Né? Então, o respirador Vou bucal mostrar tem aqui para você. um formato em U, que a gente fala, com o palato mais, a gente fala um palato ogival. Então, o céu da boca, normalmente, de quem respira predominantemente misto ou pela boca, é um céu da boca mais, vamos dizer assim, profundo. Você olha lá, Profundo. você percebe que realmente tem todas as características que vão se somando, né, demonstrando aquela situação tão importante. Nós estávamos Exato. discutindo esses dias, né, que a postura, muitas vezes, o reposicionamento de um queixinho, que às vezes o queixinho está para trás, que você ia comentar, você consegue Aham. alterar a parte da postura, né? Você ia comentar alguma coisa disso, eu acho que é pertinente. Isso. Assim, como essa atresia, essa maxila vai ficar atresiada, esse estreitamento a gente chama de atresia, certo? Aí o que que acontece? Antes de falar, eu vou fazer uma brincadeira para vocês, com vocês. Eu quero que você que está assistindo feche a boca agora e fala para mim aonde que está a ponta da sua língua. Se ela tá em cima, você vai colocar o dedinho para cima. Se ela tá para baixo, você vai colocar o dedinho para baixo. Eu quero que você vai respondendo aqui, eu vou explicar algo. Então, o que que acontece? Como essa maxila ela atresiou, o que que acontece? Ela vai empurrar essa língua para baixo. E isso vai acontecer de forma que vai desequilibrar as estruturas musculares, né? Por isso que aí vem o miofuncional. O que, que vai acontecer? Ah, os lábios, eles vão ficar hipotônicos, a língua vai ficar hipotônica. O que, que é hipotônico? Ele vai ficar flácido, ele vai ficar com uma atividade menor do que ele deveria estar, certo? Então, o que, que vai acontecer? Na hora, principalmente, de deglutir, isso vai atrapalhar na deglutição. Olha só o comprometimento disso. Aí vai acontecer o desenvolvimento de algumas más oclusões. Por exemplo, quando a pessoa. Eu vou dar exemplo aqui do meu amigo aqui Sim, ajudar. sim, facilita muito. Né? Por exemplo, quando a pessoa tem o queixinho muito para trás, dessa forma aqui, como que provavelmente ele engole? Como ele tá com os lábios hipotônicos, que a gente fala que é com a perda da função legal. Ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou tentar virar aqui. Ele vai tentar ajudar essa deglutição, ó, com o movimento para trás da mandíbula e esse movimento do bentoniano, que é esse músculozinho aqui do queixinho, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. E aí, ó, ele vai interpor esse lábio aqui entre os incisivos de cima, superiores. Então, ele vai colocando essa mandíbula cada vez mais para trás. E aí a gente tem a instalação de uma maloclusão que a gente fala de classe 2. Ela é bem característica de quem é o respirador bucal, né? Outra coisa também que pode se instalar
Uma possível explicação, né, para outro tipo de maloclusão é a mordida profunda. O que é a mordida profunda? É quando o seu dentinho de cima ele está muito tampando, vamos dizer assim, os dentinhos inferiores, certo? Então, como que vai acontecer isso? Eu também tô com meus lábios em hipofunção, certo? E aí, quando eu vou engolir, eu vou fazer a minha força aqui, novamente. Só que ao invés de colocar o lábio aqui, eu vou colocar ele por cima dos meus dentes de cima. Eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, o que que acontece? A gente tinha conversado sobre isso, né, Karen? Quantas vezes por dia você faz esse movimento de deglutição? Que não é só quando você vai se alimentar. Você faz a deglutição de saliva aproximadamente 2.500 vezes por dia. Olha só. E mais um detalhe. Uma força para eu movimentar o dente, quanto de força que é necessário para eu movimentar esse dente? Quanto que eu coloco lá no meu aparelho, eu sou ortodontista, quanto de força que eu coloco lá no dente para eu conseguir tirar ele do lugar? Eu coloco aproximadamente 1,7 gramas de força. Sim. Quando eu faço essa movimentação que eu mostrei para vocês, o meu lábio coloca 300 gramas de força, aproximadamente. E a minha língua, se ela estiver ali no lugar errado, ela vai fazer também 500 gramas de força. Então, quem que vocês acham que vai ganhar essa guerra? O dente? E eu acho que é ou legal, todas né? essas estruturas, né? Sim, e aí tudo faz sentido, né? Quando nós temos um professor em comum, que tem professores e tem mestres, né? Que a língua é a mãe da boca. Então a gente fica assim, o doutor fala, mas que mãe? Mãe do quê? Ela é a mãe da boca porque ela é mandona, ela manda. Eu falo, eu tenho uma linguagem de odontopediatria, precisa traduzir. Por que a língua é a mãe da boca? Porque se ela quiser, ela empurra todo mundo. Pode ser o melhor ortodontista do mundo. A doutora Tássia alinha. Se uma língua não estiver bem posturada, não estiver bem tonificada, acaba com o trabalho do ortodontista, né? Por isso que temos amigas fonoaudiólogas aqui. Eu quero agradecer a presença. Tenho uma outra dentista maravilhosa que trabalha com ortopedia funcional dos maxilares também, que é a Karina. Temos outras pessoas conosco aqui e todos nós compartilhamos de alguma maneira dentro desse conteúdo maravilhoso, né? Então, quando a língua, essa língua mandona está na boca, ela impera e altera a estrutura, impacta em remodelamento ósseo, né? E a bochechinha, ela não é inofensiva. Então, nós temos força desse músculo, né? Periorbicular, temos força de bochecha, temos força de língua. Então, músculo direciona crescimento e faz as coisas se movimentarem. Muitas vezes não é porque é um adulto que não vai ter interferência em resultados. Por isso que a gente tem que harmonizar tudo isso, né? Então, por isso que a gente se apaixona pela odontologia miofuncional. Por quê? Porque descortina, né? O dentista não é mais só... a gente precisa estudar bastante para poder atuar dentro desse processo, né? Porque é muito interessante tudo isso. Exatamente. Agora eu só vou responder ali o teste, né? Teve muita gente que respondeu que a língua tá para cima. Essa é a forma correta dela se posicionar, só que ela tem um lugarzinho específico. Você vai sentir atrás dos seus dentes de cima tem uma elevação de gengiva no meio dos dois centrais. Você vai passar e vai sentir, certo? Esse é o lugar que a sua língua deve estar quando está em repouso, certo? Então, nós temos uma colega que fez uma colocação. A língua é um importante proprioceptor, ou seja, ela tem a capacidade de nos guiar. Se tem uma restauração para ser trocada, ele faz a propriocepção da boca, cuida do paladar, né? Faz a propriocepção, quer dizer, uma pequena diferença num dente pode acontecer. Importante trabalhar a nosso favor. Precisamos de parceiros fonoaudiólogos, né, trabalhando em conjunto conosco, né, otorrino, para que a gente tenha sucesso na casuística dentro dos tratamentos. Muito obrigado pela participação, Karina.
Eu ia falar Nessa, nessa justamente característica que a doutora falou, né? Que você falou, Tássia, dessa propriocepção de colocar a linguinha lá na papila lá. incisiva. Ela Exato. é o lugar. Isso. Eu ia falar também sobre isso, que é, às vezes a gente vê, como você falou no início, acha que é algo normal, é uma característica da criança, né? E não procura. Mas essa criança, de uma forma ou de outra, ela acaba chegando no nosso consultório, né? E dali a gente vai observar tudo isso e a gente trabalha de uma forma multiprofissional, né? Como que é o tratamento miofuncional dessa pessoa, né? Eu estou falando muito de criança porque a Karen é odontopediatra, né? E a gente acaba focando um pouquinho mais nessa live sobre o tratamento infantil, mas não só de crianças, né? O miofuncional ele abrange todas as idades, porque como eu falei, a gente vê o problema no começo, mas a gente também está vendo a consequência dele lá na frente, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, no meu caso, vou tratar, vou colocar aparelho numa pessoa, só que eu observei que esse paciente ele tem ali uma interposição lingual na hora da fala. Sabe aquela pessoa que fala cuspindo em você? Colocando a língua ali, que você tem que ficar com o guarda-chuvinha ali, né? Então, além disso, além da ortodontia, ela precisa dessa correção de equilibrar essas estruturas. Então, eu vou oferecer a ela o tratamento ortodôntico, o tratamento miofuncional, e se eu perceber a necessidade, eu ainda tenho outros profissionais que vão me auxiliar no tratamento dessa pessoa, como a Karen bem citou. A gente trabalha com o fonoaudiólogo, a gente trabalha com o otorrino, né? Sempre que necessário, a criança é encaminhada, se essa via aérea já está muito interrompida, ela precisa sim de um acompanhamento médico, né? Então, assim, tudo ali interligado e tudo a gente quer trabalhar, né? De uma forma em equipe, né? E eu acho que é interessante a gente perceber que a gente trabalha, né, dentro do processo avaliativo com o paciente estático, ou seja, analisando funções, né? Você muito mais do que eu, a parte de cefalometria, medidas, mas Uhum. quem trabalha com miofuncional precisa ver esse paciente se movimentando, fazendo a função. Então, por exemplo, numa avaliação, cabe ao dentista colocar essa criança, esse adulto, para mastigar. Né? Quantos pacientes que têm desvio de linha média, mostra aí, Tássia, para nós, o que seria? Para a gente traduzir para o Pegar aqui pessoal. o nosso amigo aqui. Então, às Peraí, vezes, a deixa eu gente ver tem onde que desvio vai de ficar linha melhor. média. Ou seja, você olha o paciente, você traça uma Deu linha para ver? imaginária. Então, tenta Aí. explicar, você que está com o modelo aí para me ajudar. Ixi, agora eu tô sem caneta. Assim, ó. Tá, A linha média é essa linhazinha nossa aqui, ó. Entre os nossos isso. incisivos centrais, que aí seria essa daqui, do nosso amigo aqui, e essa aqui de baixo. Eu tô tentando desviar ela aqui, ó. Aqui ela tá coincidente, aqui ela tá desviada. Tá vendo, ó? Isso. Essa tá aqui, isso. Pode completar a explicação Isso. que você ia fazer. Então, quando a gente começa identificando que o paciente tem um desvio de linha média, a gente pressupõe de que existe desequilíbrio em forças musculares. Então, a gente pressupõe de que assim como você vai na academia e trabalha com o pezinho, né, de um lado, e Isso. depois você precisa fazer pezinho do outro lado, se você não mastigar de maneira sincrônica e harmônica, você vai ter musculatura, uma mais hipertônica, ou seja, mais fortona, e uma mais hipotônica, mais fraquinha. Com Uhum. isso, essa briga entre a parte muscular e dos músculos e ligamentos vai trazer uma descompensação. Então, normalmente, o nosso amigo que é respirador bucal, ele come e respira pelas mesmas vias, pela boca e pelo nariz.
Então, ele tende, coincidentemente, a mastigar tendencialmente, começando sempre para o mesmo lado, levando a desigualdade dentro desse processo, fortalecendo, então, mais o lado que a gente chama de trabalho e deixando o alimento para finalizar no outro e abre a boca e mastiga. Tá? Nesse sentido, muitas vezes a gente vai buscando pistas se esse adulto ou essa criança que tem uma linha média desviada tem também um hábito incorreto de mastigação. Né? Porque se a gente pensar em mastigação, nós estamos pensando em academia da boca, nós estamos pensando em fazer exercício e precisamos pensar que essa mastigação impacta na postura como um todo, podendo haver desnível em outras articulações, a começar pela nossa articulação da TM, por desigualdade de forças musculares. Né, sofremos uma influência ascendente muscular até a boca e descendente, podendo então interferir nesse processo. Muitas vezes, a recomendação de um tratamento pode ser fazer de maneira intencional uma mastigação, ora para a direita, ora para a esquerda, como um exercício, para que a gente consiga fazer uma compensação dessas forças que estão acontecendo nesse momento tão importante que é o momento da alimentação. E só complementando, Karen, isso que você está falando, que é muito importante, às vezes a criança, como ela, ou o adulto, né? Eu vou parar de falar só a criança, mas às vezes ele come de uma forma assim muito rápida, porque ele está tentando respirar e você sempre tenta lhe corrigir. Come mais devagar, espera um pouquinho mais, mastiga, sei lá, 30 vezes, mas a pessoa acaba não conseguindo, porque ela precisa tirar aquilo ali da boca, porque ela respira por ali, aquela é a via respiratória dela. Então, ela acaba acelerando ali. Então, isso também é uma característica que a gente pode observar, né, nesse paciente, para identificar essa respiração bucal ou não, né? E eu acredito que a gente, né, como mãe, como observadora, às vezes a gente não sabe o que é padrão mastigatório de normalidade e padrão de mastigação adequado. Eu estava lendo aqui o que as nossas colegas estão falando, e vamos complementar um pouquinho aqui, já que caiu um pouquinho, ó. Não podemos esquecer de avaliar as assimetrias cranianas. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. As assimetrias cranianas, desvio que pode vir de rotação de maxila. Então, imagina, a gente trabalhando de maneira não harmônica, a gente vai trabalhar, então, de maneira desigual, a base do crânio, que queira ou não, a articulação da TM está fixada numa base do crânio, que está sendo impactado por essa mastigação incorreta, eu creio que é isso que a colega falou, e aí a gente vai ter as assimetrias da questão do craniais a partir da rotação da maxila. Então, a maxila vai sendo impactada e não é uma coisa tão fácil de se resolver. A gente precisa iniciar cedo. Eu gostaria de complementar a questão mastigatória, só para a gente encerrar. Se tiver mais algum comentário, me ajuda, tá? Tem uma questão mastigatória aqui de uma colega minha, mas aí vou esperar você concluir para a gente entrar nela. Então, tá bom. Olha, a gente pressupõe que as crianças saibam mastigar. Só que, por exemplo, uma criança dessas que você falou no início, com mordida profunda, a mastigação dela não é da maneira correta, né? Sim. Ela vai se limitar a alguns movimentos que ela consegue fazer, né? Pela dificuldade de exercer uma mastigação correta. E o bolo alimentar, ele precisa ser levado de maneira excursiva para a direita e para a esquerda. E ela tem que ter essa liberdade. E durante o tratamento, a gente começa a ganhar em mastigação. E precisa ensinar uma mãe, um pai, o que é um padrão mastigatório adequado. Aí sim, a gente vai começar a impactar em crescimento de maneira harmônica. Né? Então, uma criança precisa. E nossas crianças, muitas delas têm muita dificuldade mastigatória, porque justamente são respiradoras orais ou
já vão crescendo com algumas dificuldades. Então, aquilo que a gente falava antigamente, né? Os profissionais mais assim, olha, Espera um pouquinho. espera e vamos esperar e a gente corrige depois, a gente perde em qualidade de vida, perde em Aham. desenvolvimento facial. Olha a nossa querida amiga Karina falando a severidade de fazer assimetria cranianas. Quantas crianças com cefaleia, porque que não sabem como resolver e precisam dos nossos amigos osteopatas para tentar minimizar até uma certa idade discrepâncias por falta de desenvolvimento correto. Então é um assunto de extrema necessidade e muito sério. E precisa se começar ainda com os nossos bebês na fase de aleitamento materno. Desde Pode cedo. começar aí, Tássia. Vamos lá. Eu vou só uma pergunta que a doutora Letícia, ela está perguntando assim: pacientes adultos com freio lingual curto, postura baixa de língua, presença de diastemas anteriores. Diastemas, para quem não sabe, são aqueles espacinhos, quando os dentes não são juntinhos, eles são espaçados. Fonação com interferência da língua é aquela pessoa, como eu falei, que fala cuspindo em você. Na indicação de uma frenectomia lingual, se teria que associar o tratamento com fonoaudiólogo. Olha, provavelmente sim, porque o que que acontece? A gente faz a frenectomia, certo? E esse paciente já estaria, no caso, em tratamento, né? A gente já estaria, já teria iniciado o tratamento biofuncional. Ele vai para a cirurgia e ele vai ter dificuldade com essa nova língua, vamos dizer assim, porque ele Sim. está acostumado com ela ali, naquela posição e com um tamanho. Porque a partir do momento que você cortou ali o freio, ela vai parecer muito maior dentro da boca, ele vai ficar sem saber o que, que ele faz, né? Então, eu acredito que nesse caso sim, mas tudo a gente tem que avaliar o paciente, né? Sim, e eu creio Às que, no vezes, caso, a fonoaudióloga pode ser a nossa parceira no início da avaliação para traçar um exato, planejamento muito bem traçado, né? Porque uhum, eu creio que a fonoaudióloga, ela trabalha como se fosse uma fisioterapeuta. Ela isso. consegue fazer de maneira muito pontual o acompanhamento e a melhora dessa tonicidade todo, né? Então, se eu tenho uma necessidade, eu vou no fisioterapeuta para melhorar minha marcha pós uma cirurgia. Então, assim como eu vou no fisioterapeuta para melhorar a marcha, eu vou no Na fonoaudiólogo fono. também para melhorar a tonicidade de língua, deixar ela na postura, na posição correta, e essa troca de informação pode ser realizada e deveria ser realizada logo nos primeiros trocar ideia, né? Porque nada mais do que a fono para a gente poder ter aí como parceira Ótima no colocação. processo, né? Isso. E eu tô lembrando aqui de algo sobre a mastigação. Perdão, voltar, mas é que eu tô lembrando aqui que Sim. você falou sobre o desvio da linha média e às vezes esse processo de mastigar de um lado só, ele é tão assim marcante naquela pessoa, ela realmente só mastiga daquele lado que você consegue perceber na face, né? Às vezes a Uhum. pessoa tem até um desnível no olho, porque, como a gente estava falando, musculatura, às vezes o crescimento, né, atrapalhou ali de alguma forma. Então, assim, ela tem uma certa assimetria na face tão visível por conta de uma mastigação que não foi feita da forma correta, como você Ó, falou. E quando a a gente mastigação. mastiga, Até... Uhum. pode falar. Eu Desculpa, ia falar só desculpa. dos movimentos. É que quando a gente mastiga, a gente pensa que o movimento é só esse, certo? Mas como a Karen bem lembrou, existem outros movimentos na nossa mastigação que, inclusive, ao você movimentar esse bolo alimentar ali de um lado para o outro, você já vai fazer esses movimentos, que a gente fala que são os movimentos de lateralidade. Eu vou tentar fazer aqui no meu para ver se vocês conseguem ver, mas seria isso aqui, ó. Isso aqui a gente precisa ter, essa liberdade, né, Isso. da gente fazer esse balanceio. Então, é esse movimento que você faz, não é somente abrir e fechar.
A E gente é tão tem. interessante que quando você faz a prática, né, de orientação mastigatória com outras práticas associadas, uma escoliose, uma pessoa que tem um desnível, né, de postura, um ombro mais alto do que o outro, você impacta de maneira positiva nessa reposturação, né? Existe Aham. uma conexão totalmente ligado, ou seja, como é, vamos dizer assim, o posicionamento da minha mandíbula em relação à minha postura. A gente faz uma compensação, seria até legal se a gente tivesse aqui As alguma fotos. ilustração para É. mostrar quais são as posturas compensatórias de uma pessoa que cruza para frente, que Uhum. tem esse queixinho para trás, ou quem tem o equilíbrio entre os dentes de cima e de baixo. Então, você conseguindo colocar a maxila e a mandíbula em harmonia, você também trabalha toda a parte postural. Então, acho que a gente vai ter que sempre pensar. O dentista é uma peça importante dentro desse processo da respiração, né? E, consequentemente, de toda esse equilíbrio, né, neuromuscular que a Isso. gente fala. Maravilha. Eu tenho um pacientinho que ele tinha esse desvio, né, no ombro. E aí foi engraçado que a gente tirou as fotos dele iniciais, né, com o aparelho e sem o aparelho. Aí na hora que a gente colocou o aparelho, ele já se organizou de uma forma que ele quase já ficou na posição certa. Ou seja, ele precisava só trabalhar ali naquela musculatura, naquela movimentação ali, para que aquela postura se fizesse a postura normalizada, vamos dizer assim. Porque só o fato de colocar algo, vamos dizer assim, apoiando no que seria a posição correta, ele já movimentou ali de uma Ah, forma que sim, a ficou hora que você muito mais coloca o harmônica. dispositivo na boca, a pessoa tem uma correção Exato. imediata. E É é incrível. Você imediato. tira uma foto antes e uma Exato. logo após de colocar o Uhum. dispositivo e a Isso. postura alinha. É como se tivesse uma linha imaginária ali. Teve uma Exato. colocação aqui, gente, tem adulto que nem mastiga. E eu gostaria de fazer uma colocação sobre o ponto de vista de um artigo, de uma pesquisa que foi feita de os japoneses, foi até num outro curso. Nós temos um professor em comum, eu e a Tássia, que é o doutor Antônio, a Patrícia Patini, mas também o Uhum. doutor Wilson Aragão, ele me apresentou um artigo maravilhoso que é falando sobre os aspectos mastigatórios e a parte cognitiva. Então, a criança está preparada para o aprendizado quando ela inicia o processo mastigatório de alimentos sólidos. Por quê? Existe uma ativação a nível cerebral da região de hipotálamo, em que a gente processa conhecimentos de novos aprendizados. Então, já foi comprovado através de exames que quando a gente mastiga, a gente ativa as regiões cerebrais, Tássia. É maravilhoso ter essa informação e perceber que os nossos velhinhos, a serenidade, ou seja, envelhecer e deixar de mastigar, leva a baixa cognição. Olha Uhum. que coisa mais importante. Se eu não mastigo, eu deixo de ativar neurônio, eu deixo de ativar determinadas áreas do cérebro e eu deixo de aprender as coisas. Então, infelizmente ou felizmente, Deus colocou, olha que coisa, que Deus maravilhoso. Ele colocou uma necessidade básica vinculado com um estímulo a nível cerebral para que a gente possa se manter com o nosso cognitivo ativo. Assim como respirar mantém as sinapses em bom funcionamento, né? Uma boa oxigenação cerebral melhora, a gente percebe a criança falando melhor, ficando mais Isso. calma. O mastigar de maneira adequada estimula. Olha que interessante. O professor falou assim: se você quiser melhorar o aprendizado do seu filho, coloque um pedaço de maçã, um pratinho de repolho e comece a pedir para ele comer, mastigar antes de estudar. Olha que interessante. Então, olha uma super dica para as mães. Mandar os filhos para a escola
apenas com leitinho, uma mamadeira, um copinho, não faz ele ficar rapidinho, esperto. Ele precisa de algo que ele mastigue para estimular as áreas a nível cerebral. Eu achei esse artigo maravilhoso, Fantástico. depois eu compartilho com você, porque é uma super dica. As pessoas Maravilha. precisam mastigar bilateralmente e tem reflexo no nosso cérebro. Maravilha, maravilha. Só pegando o gancho que você falou sobre mamadeira, né? Sobre alimentação, enfim, é um tema, vamos dizer É, assim, a ser explorado em outra live até. Mas assim, só fazendo pegando um gancho, isso faz todo sentido, porque a gente tem crianças que chegam para mim ainda com 8 anos, 9 anos, e essa criança ainda toma mamadeira, né? E a gente já percebe todo um desenvolvimento comprometido. E além disso, essas crianças, em sua maioria, é claro, tudo tem suas exceções, mas em sua maioria elas apresentam um problema na escola, às vezes de mais quietinho, às vezes as notas não são tão legais, né? É, e isso com certeza tem a ver. Porque o que acontece? A mamadeira, por mais que ela seja com bico super ortodôntico, do não sei lá das quantas, da borracha, sei lá qual, enfim, também. O que acontece? Ela vai empurrar a língua da criança para baixo. E depois a gente pode até, eu tenho algumas gravuras, alguns videozinhos, eu posso até colocar depois no Instagram, que o que acontece? A língua, ela tem uma atividade na hora de fazer a deglutição. A ponta da língua, ela tem uma função. Ela tem uma função na hora de dar amamentação. Então, você já introduzir esse hábito de mamadeira, esse hábito ele vai destruir, assim, desconstruir todo um desenvolvimento que o seu filho poderia ter. Então, não é recomendável, tanto que você puder evitar, evite, né? Se você conseguir não dar, não dê, porque realmente é algo que compromete bastante. Isso. Eu acredito que a gente precisa depois, porque assim, justamente os bicos, né, eles vão ocupar o lugar onde era para a língua ficar. Então vai Exato. ter o céu da boca, o bico e a língua. Então a gente vai ter vamos dizer assim, uma hipotonicidade daquilo que teria que estar. O valentão vai ficar fracote, que é a nossa língua. E dependendo de como o valentão tá, que é a língua, que é a mãe da boca, ela vai interferir. Ora abrindo a mordida, ora projetando. Se ela estiver projetando muito na parte aqui embaixo, ela pode levar o queixinho para crescer mais para frente, né? Que seria o classe 3, que é aquele que cruza, dá uma cruzadinha aqui. Então a gente ganha um novo olhar para o mesmo caso clínico, né? Cada vez que a Exato. gente vê um paciente, é aquilo que a gente estava falando. Se eu vejo ele de maneira estática, eu encaro uma coisa. Se eu peço para ele engolir, eu vejo outro. Se eu peço para ele mastigar, eu encontro outras pistas. E ali eu vou fazendo todo um diagnóstico em cima daquilo que está em movimento e que está impactando no resultado. Então, é um novo olhar para um novo paciente sobre um novo ponto de vista e não mais osso e dente se Idêntico. relacionando de maneira estática, né? Então, acho que tudo isso Maravilha. vem trabalhando. Eu acho que, assim, é legal falar um pouco dos recursos que a gente tem nas mãos, Sim. que é uma parte do tratamento. Você vê quantas questões nós falamos nessa live de hoje e Isso. quantas mais a gente ainda tem para falar para, vamos dizer assim, despertar essa vontade de ter um padrão de normalidade. Porque Isso. o problema da mamadeira não é a mamadeira, né? O Não é. problema é a língua, como que Uhum. ela se comporta nessa condição e depende do quanto tempo essa condição se persiste. Essa live, na verdade, é mais uma introdução ao tema,
né? A gente vai marcar novas lives, a gente vai conversar mais sobre cada um desses temas que a gente pincelou aqui. Mas o que a gente o objetivo nosso, né, com essa conversa nossa de hoje, era realmente abrir o olhar de vocês, né? Abrir esse leque, perceber que o que você acha que está normal pode ser que ali tenha um problema, né? Sim. Saber avaliar, né, essas condições nas crianças, em você próprio, né? Enfim. Não aceitar simplesmente que uma criança esteja 40 minutos, né, numa televisão, com a boca assim, e achar que é normal, que é bonitinho, né? Isso. Vamos prestar atenção como que as crianças estão mastigando, como que os adultos estão ficando quando eles estão relaxados, distraídos, sem ter o consciente, né, alerta. Isso é bem interessante. O Eu estou aqui, Anselmo. Tássia, com Ah, você está com o um aparelho? aparelho, só para a Aham. gente mostrar rapidamente, que é uma Tá. parte do tratamento. Ele representa uma parte, porque é um programa, né? Esse programa tem atividades Isso. e essas atividades complementam um estilo de vida que a pessoa acaba em complemento assumindo. E tem um facilitador que seria o aparelho. O aparelho ele vai impedir algumas coisas e facilitar outras, né? Então vamos mostrar aqui só rapidinho, no caso, Aham. um exemplo, né? Cada faixa etária tem a sua tecnologia, mas Aham. esse aparelho é um K1 porque é de dentição mista, né? Estágio 1 porque ele é mais flexível, com um silicone mais adequado, assim, para correção de hábito nessa primeira fase, e Aham. ele tem um tamanho adequado mediante cada dentária, porque esse aparelho ele foi projetado por engenheiros, né, australiano, é um aparelho de origem australiana, e ele é um aparelho para músculo, né, para você reeducar toda a parte postural. E talvez a gente entrando mais em detalhes, só vou mostrar para as pessoas não ficarem curiosas, vou mostrar alguma característica dele, não todas, né, que eu acho que não vai dar tempo, mas assim, ele é flexível, né? Aparentemente, que nem as pessoas falam, parece uma placa, mas não é, ele é um aparelho funcional, ele tem muita tecnologia aqui nele, né? Um aparelho que é o aparelho do século XXI, a gente fala assim, ele trabalha características importantes, né? Tem características para melhorar e tonificar a parte do mentoniano, a gente consegue elevar, vamos dizer, a língua e trabalhar a propriocepção da língua também, direcionando o lugar onde ela deve ficar, né, os elevadores da língua, e assim vai indo. Então, a gente atua com uma metodologia que é altamente aplicada desde os primeiros anos de vida, e a gente pergunta sempre para os pais, se o seu filho precisa usar um óculos, você usaria para corrigir a, a visão? Então, se ele tem a capacidade de usar um óculos aos 3 anos de idade, porque ele precisa melhorar a capacidade dele visual, ele também pode e deve iniciar antes dos 5 anos, usando o aparelho que vai melhorar muita respiração, vai melhorar a postura de língua, vai facilitar Ótimo. e trazer um bom crescimento. Preparar, né, Tássia, para depois, se precisar de uma ortodontia, que talvez precise em alguns casos, tenha um condicionamento adequado de uma boa função. Né? A funcionalidade tendo bem harmônica, não, a genética não vai imperar. A gente vai atuar no momento certo, na epigenética, dando muitas, vamos dizer assim, estímulos necessários, e aí aquela mãe, aquele pai que achou que o dente ia ficar torto, às vezes se surpreende vendo que, cuidando de tudo isso que a gente falou na live, a epigenética vai ganhar. Ou Com seja, certeza. tudo que a gente puder impactar de maneira funcional vai trazer um resultado favorável. E sobre o seu ponto de vista, vamos lá. Isso que eu ia falar. Eu ia complementar, né, justamente com isso. O Anselmo até colocou um comentário aqui: a ortodontia tradicional não consegue solucionar todos os problemas a partir desse ponto de vista que você tem colocado. A Shirley tem falado aqui que o ronco tem muito a ver com a questão da língua.
Enfim, Sim. Ai, só não falamos colocar de tração roupa. nos dentes, para alinhá-los vai dar recidiva. Então, assim, realmente, o que que acontece? A ortodontia sozinha, ela não vai conseguir resolver o problema e fazer com que esse problema não volte. Porque é como se fosse o seguinte: eu vou colocar todos os dentes no lugar, como está esse modelinho aqui, ele está maravilhoso, perfeito. Mas o que, que acontece? A minha língua está baixa. Daqui a algum tempo eu vou ter novamente o problema. O que, que eu estou fazendo com essa língua baixa? Eu posso estar anteriorizando essa mandíbula. É, por exemplo, estou respirando pela boca. Eu estou forçando aqui, esse músculo está hiperativo e esse aqui está hipotônico, como a gente tinha falado. Então, eu vou fazendo uma mordida aberta, eu vou fazendo um apinhamento na hora que eu vou deglutir. Então, o que, que acontece? É como se o miofuncional ele realmente fosse um, o início e a ortodontia a finalização. Então, meio que um Sim. complementou o outro, no meu caso, né? Ok, isso. E também pode preparar, né? Porque uma pessoa com muita dor, às vezes não consegue permitir um tratamento ortodôntico, então ela precisa ser preparada, porque às vezes tudo isso está muito tenso, está muito, né, tá muito. Depois que ela passa da fase sintomática, que às vezes são as dores faciais, a compressão, que a gente não entrou muito nesse assunto dessa vez, mas Isso. ela também pode preparar para uma ortodontia mais suave e trazer um resultado positivo em todas essas questões. Não é Maravilha. mesmo? Então, Você acho tá que com medo do tempo, né? já estou começando a ficar mais antenada. Mas agradecer a todos, agradecer em especial você de ter aceitado, né? A gente fez uma parceria aí, temos um grupo de estudo, né? A gente tem um Isso. grupo que compartilha muito conhecimento, a gente compartilha conteúdos e gosta de discutir, levar alguns assuntos em pauta, e eu acho que esse crescimento acontece com isso, né? Um pouco do que você conhece, um pouco do que eu conheço, e a gente vai complementando, e eu quero agradecer muito essa oportunidade. Maravilha, eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu penso assim que a gente, na verdade, tem uma troca, né? Igual você falou, nosso grupo de estudos ali, eu aprendo muito com você, né? Quero falar Sim, aqui conosco. que eu me sinto muito grata, muito abençoada mesmo de ter você ali como nossa companheira ali dos estudos, que Então, eu não, você nos olha, acrescenta muito. não, então é muito gostoso. E eu não conheço todas pessoalmente ainda. A pandemia nos Então, fez mais próximos e a gratidão é imensa, porque a gente só cresce. Olha, passa com uma dica, certeza. tem algo, né? A gente consegue compartilhar o que a gente tem de melhor. E sempre lembra, é como se fosse uma irmandade, né? A partir do momento que a gente se une através de um conhecimento em comum, a gente se torna muito mais, assim, amigas, no sentido de falar, olha, eu concordo com você, é muito melhor ter o nosso paciente saudável do que imaginar ele doente. E esse é o Com nosso certeza. grande elo, a grande pegada, é entender que cada pessoa tem dentro de si o processo de autocura, dentro de um processo bem tênue, mas que vale a pena investir, né? Numa saúde mais completa. Vale a pena É investir isso. nessa área. Com várias técnicas, Maravilha. né? Vamos lá. É isso aí. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau. Super Agradeço a valeu. Tchau. todos vocês que ficaram aqui com a gente. E um beijo. Muito bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima, tchau. né? Até Até a a próxima. próxima.